Hoje a gente vai conversar de um tema super interessante e que acaba sendo um pouco polêmico, principalmente para as empresas, que é a penhora sobre o faturamento. Isso mesmo. Quando as execuções trabalhistas ou algumas execuções cíveis, enfim, quando a dívida ela não é quitada num processo judicial, o juiz normalmente pede a penhora dos ativos financeiros através do convênio com o Sisbajude, pede penhora através do convênio com o Infojude para pegar todas as informações de declaração de imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, Renajude para verificar os veículos que estão no nome daquela pessoa e, para finalizar, a Arispe para ver os bens que estão no nome daquela pessoa física ou pessoa jurídica. O que acontece é que depois de algumas pesquisas básicas, tem algumas empresas e pessoas que não têm patrimônio. E aí começam a pegar todas as informações aí para localizar. Muitas vezes as pessoas têm MEI, né, que é um CNPJ aí para aquelas pessoas que são microempreendedores, ou através do CNPJ mesmo de uma empresa que não tem essa questão de MEI. Nesses casos, o juiz não age muitas vezes de ofício, tá? É esse tipo. Tirando as penhoras básicas, que é Arispe, Renajude e o Sisbajude, que são os convênios que eu falei para vocês no começo, esse tipo de penhora é pedido pelo advogado da parte credora, e aí normalmente não é o juiz de ofício, que é o juiz assim, hoje eu decido de fazer a penhora. Não é normalmente assim, é por impulsionamento aí, quando o advogado da parte credora faz o pedido, e aí o juiz determina, às vezes 30%, às vezes 10%, às vezes 20%. Por que essas porcentagens? Normalmente 30% é para lembrar daquelas ações de família, né, de alimentos. Por que 30%? Porque foi feita uma conta, uma estimativa, e 30% seria um valor aí e que ficou predominante na jurisprudência, mas não tem nada em lei que prevê a questão dos 30%. É aplicado também na penhora do faturamento das empresas, porque entende-se que o restante do valor consegue pagar as demais dívidas e os 30% seria um lucro, digamos assim, da empresa, e aí reverteria para quitar aquela dívida, aquele débito que a empresa possui, tanto na área trabalhista quanto nas outras áreas. Tem muitos entendimentos que qualquer penhora sobre o faturamento da empresa inviabiliza a atividade da empresa. Inviabilizando a atividade da empresa, a empresa fecha e aí nunca vai quitar aquela dívida. Então precisa verificar qual é o entendimento de acordo com o tribunal que você está atuando, porque é muito complexo. Nas execuções fiscais, normalmente, as penhoras de faturamento, elas são em torno de 5%. O juiz defere até 5% porque não quebra o faturamento da empresa, no sentido de que a empresa consegue continuar desenvolvendo as suas atividades. É importante lembrar também que precisa comprovar para o juiz, quando fizer a defesa, através de embargos ou através de uma simples petição, o que o advogado entender necessário naquele tipo de caso, uma exceção de pré-executividade, enfim. Ao apresentar aquela defesa, precisa sim juntar documentação mostrando que o desenvolvimento da atividade da empresa vai ser extremamente prejudicado, porque a empresa está trabalhando num limite ali. Então, por exemplo, fazer uma estimativa junto com o contador daquela empresa de quanto que a empresa está faturando, de quanto que a empresa tem aí para pagamento de folha, de impostos, por exemplo, é uma empresa que faz produtos, então precisa ver o quanto que ela gasta com aquela confecção dos produtos. Se é a empresa de serviços, questões mais referente a impostos e folha de pagamento. Precisa mostrar também extratos bancários para demonstrar que às vezes a empresa está no negativo, Serasa, às vezes que a empresa está negativo, documentos que demonstrem que a empresa está operando por aparelhos, que a empresa está super complicada, que inviabiliza o desenvolvimento da atividade, aquele tipo de penhora. E às vezes até apresentar um plano, uma proposta de acordo para realizar aqueles pagamentos sem que haja a penhora sobre o faturamento. Se houver a penhora sobre o faturamento, vai ter um administrador determinado pelo juiz, como se fosse na recuperação judicial, que aí ele vai administrar a empresa para segurar, né, aquele valor, aquela retenção, para ver direitinho como que a empresa está funcionando e aí fazer os pagamentos. A atuação do administrador também vai ficar a cargo do devedor e não do credor. Aí você vai ter mais dívidas além daquelas que você já tem. Então precisa sim tomar cuidado com essa questão. É uma questão muito específica. E as penhoras de faturamento, elas precisam sim apresentar defesas o quanto antes.
Se a empresa está sem faturamento, apresenta o documento que demonstra que a empresa está sem faturamento para o juiz, e aí ele vai determinar os próximos passos e também o credor. Mas sim, a penhora sobre o faturamento ela pode existir e em muitos casos estão penhorando 30%, na maioria dos casos. E quando se penhora 10%, os juízes entendem que ela pode continuar essa penhora, que ela não vai ter problemas em relação ao desenvolvimento das atividades. Mas pode sim quebrar essa questão se demonstrar efetivamente que a empresa não tem condições de manter as suas atividades, vai fechar as portas se houver a penhora sobre o faturamento, independentemente do valor de penhora. Tem diversas outras questões que os advogados utilizam aí, mas são argumentações jurídicas que nem convém colocar aqui, que são muito técnicas, enfim. Mas aí qualquer coisa eu faço um outro vídeo se vocês gostarem e quiserem que eu esmiúce mais, fale um pouco mais sobre esse tema. Até o próximo vídeo, gente!